Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio aí do nosso Arroz de Festa Podcast. Muito prazer, André Marques Fotografias, fotógrafo de casamento. Para saber mais sobre o meu trabalho, André Marques Fotografias, @André Marques Fotografias. É, isso aí. Já vamos falar aqui dos nossos apoiadores aqui, Ashby, Amorim Garden, Diamond Coquetelaria e nossa dupla aí, amigo nosso, Marley Meiron, nosso peixe. E também já falar pra vocês o seguinte, pessoal, muito importante. Antes de mais nada, já corre aí, ó. Solta a dedada aí, ó. Solta a dedada no like. Já comenta aí, beleza? E o mais importante, compartilha. Já manda aí pra todo mundo. E já falar pra vocês que a gente tá dando uma atenção muito top também pra nossas redes sociais. E aqui, principalmente dentro do YouTube, aqui nos comentários. Então, já me conta aqui quem que é os próximos aí que vocês querem ver aqui de convidado aqui no nosso Arroz de Festa Podcast, que a gente vai estar avaliando e vai estar convidando aí o pessoal, fechou? E já falar para vocês que estamos em todas as plataformas disponíveis. Estamos no Spotify, então está na academia, vai dar uma pedalada, vai correr, já soca o fone na orelha aí, vai ganhando conhecimento com a gente, que nós também é cultura, fechou? E TikTok, que tem umas doideiras lá, bem massa também, tudo é @Arroz de Festa Podcast. Então, já... é isso aí, segue o baile, é nós que voa. Como é que vocês acham? Tá bom? Tô empolgado, você viu que eu tô acelerado? Não, tô vendo mesmo, calma, vou até respirar aqui um pouquinho. Gente, prazer, Alexandre, que vos fala aqui. Quer saber um pouquinho mais, Alexandre? Castro Fotografia, Castro com 2 T's, beleza? Mas antes de começar, meu amigo, porque hoje nós estamos mais bonitos que o normal, tá não? Tá, fecha aqui em mim antes, só aqui, ó. Hoje eu tô de Levi's. Ó, não, eu tô até aqui, ó, aqui, rapaz, ó. Calça chique aqui, ó. Beleza, gente. Nós estamos falando isso porque a gente quer agradecer a Mariane, lá da Capela Loja, que agora vai nos vestir aqui, né, nos episódios. Então, sempre vocês vão acompanhar nós com roupa aí, tudo moderninha, tudo estiloso. Não? Não, nossa, tá bacana demais. Quem aí nunca viu o Alexandre aí de colorido, agora ele vai estar bem restart aqui, ultimamente. Aproveitar a volta deles aí. E já falar pra vocês, quer saber mais aí sobre os looks lá da Mariana? A loja chama Capela, @Capela Loja. Então já confere lá, tem muitas marcas, tanto masculino quanto feminino. Isso, beleza. E vamos começar, vamos dar início aí ao nosso podcast. Hoje vai ser bacana, hoje vai mexer com a cabeça da galera aí, tá? Então vocês que... Tá coçando aí. Hoje o negócio aqui, fica esperto. A gente vai receber uma nossa convidada que é de Patos, né? Que é de Patos, tem 32 anos. Quantos anos você tem? Eu? 29. 29. Tá no meio do nosso. Mentira, tem quase 40, tá muito longe. Psicóloga e consteladora familiar. Hoje nós vamos falar muito sobre isso aí, que é bem legal. Né? O André tinha trauma, agora não tem mais. Tem não, acabou. Né? Gosta de andar de bicicleta, né? A gente sabe, junto com o marido. O marido anda muito de bike, né? E curte pra caralho. Fitness. E ler livros, claro, psicóloga, né? Escola é do doido mesmo. Não vai perguntar ela se é verdade isso mesmo. Então, vocês recebam aqui, né, a Catarine Gonçalves de Faria. Nossa, tamanho de nome aí. Já vi isso tudo, não. Eu pulei um aqui, eu falei, Catarine Gonçalves de Faria Reis Cardoso. Que isso. Bem-vinda, Catarine. Bem-vinda, Catarine. Obrigada primeiro pelo convite. Esse nome ficou gigantesco, foi depois do casamento. Tem uma parte do Pedro aqui? Chega pertinho. Qual que é a parte do Pedro? O Cardoso é a parte do Pedro. Ah. Eu não ia colocar o nome, né? Não ia acrescentar, porque ele também tem o Gonçalves. Mas, devido à própria constelação e à importância realmente da segurança e da estabilidade do casamento, ter o nome do marido, ele agrega muito para a mulher. Então, eu acrescentei o nome dele, né? E aí ficou esse nome gigantesco. Mas agora então vou começar a mudar lá. Peraí, nós vamos começar com o pé na porta. Antes de você falar de sua vida, vamos falar disso aí. Deixa eu só molhar a palavra aqui, beber um suquinho que eu tô, Aí, Vou crer, que pressão, você viu? Topzinho aí. Sentar aí, o negócio que tá... Eu daqui a pouquinho eu vou tomar. Catarina, então me conta, vamos começar isso agora. Nome. Você mudou o seu nome
por conta da constelação familiar. Depois, vamos fazer o contrário hoje. Nós vamos fazer o contrário, não vamos seguir o cronológico, não. Me conta, qual que é essa parada do nome na vida de casado aí? O nome, quando a gente pega o nome do marido, né, isso gera uma estabilidade maior para a mulher. Então, a questão do sucesso, a questão do dinheiro, da saúde, do crescimento, todo está atrelado a esse nome, que traz essa estabilidade. Ou seja, a gente rompe com a família de origem e a gente parte para a família atual. Então, a partir do momento que a gente vem para a família atual, a gente precisa bancar tudo isso. Então, quando a gente acrescenta esse nome, isso traz uma estabilidade muito maior para a mulher e, né, uma condução mais forte. E isso é para os dois ou não? Só para mulher? Não, normalmente é só para mulher, né? Assim, não ouvi casos até hoje que isso traria esse movimento também para os homens. E o que vai ter de mulher muda passando o nome do marido aí por dela agora? É importante. Tem vários casos, né? Uhum. Tem um caso em que a mulher ela teve um conflito na família porque ela não tinha pegado o nome do marido. E aí, depois de algumas conversas, ela resolveu colocar o nome do marido. E isso trouxe um crescimento profissional, trouxe um controle, uma organização financeira muito maior na vida dela. E ela ficou se questionando muito tempo. Por que eu demorei tanto para fazer isso? Então, isso, quando as pessoas fazem esse movimento, é muito importante. E você que já viu isso, já contou esse caso, não é sua área, mas você vai saber. Acho que vai. Tem como mudar depois, então? Tem como acrescentar? Tem como sim. Lá no cartório, depois essa de paciente, ela acrescentou o nome posteriormente. Alguns anos depois do casamento, se não me engano, foram 5 anos após o casamento. Ela percebeu essa importância toda e aí ela acrescentou esse nome. Então, tem como mudar o nome depois. Não tem problema algum. Olha, gente do céu. Essa aí, eu falei que nós tínhamos que começar agora no 12 mesmo. Essa daí vai ter muita gente prosperando aí agora. Gente, vocês procuram saber disso aí. Vou ter uma conversa lá em casa também desse negócio. Eu falei que a minha esposa, a Pâmela, ela é nome composto, né? É composto? Fala? Duplo, assim, né? Então é Pâmela de Cássia. Eu falei, não precisa colocar, mas Cássia com Castro? Põe Pâmela de Castro já, fala pra todo mundo. Né? Ninguém vai perceber. Será que nome assim não pode mudar, né? Porque esse é o nome, né? Isso eu já não sei dizer certinho. Ela falou que a única coisa que ela tirava era o Cássio. Mas eu acredito que dá pra mudar, o Cássio fica lá no final. Não tem problema não. Se isso não tem, a ordem também não vai influenciar. Mas é tão engraçado que o dia que eu fui no cartório, até o pessoal do cartório me falou que hoje tá, assim, que não é tão fácil igual antes as possibilidades de hoje, até pela tecnologia, a evolução e tudo. Perguntaram pra gente se a gente queria mudar o nome. Aí a gente começou e falou, olha, hoje é mais difícil porque dependendo lá na frente pode atrapalhar um pouquinho em relação a conquistas. Tanto de, por exemplo, documento, banco, um financiamento, essas coisas. Por isso que eu acho que não fez, senão teria feito. Mas eu acho e já vamos adiantar aqui. E pro filho? Tem alguma coisa? Tipo assim, qual o nome que leva o nome do pai? Não, nunca ouvi nunca li, nem participei de nenhum curso que falasse nada a respeito do nome do filho, né? Mas normalmente ele tem ali tanto uma parte do nome do pai quanto do nome da mãe. Mas já assim, vai automático. Existe algo assim, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. A gente vai ter a filha e qual o nome que vai ser? Tipo assim, eu tenho 2 nomes da minha família e a Pâmela tem 2 nomes de família. Eu vou levar um que eu já sei, eu já decidi. E ela fica em dúvida se ela se leva, qual nome leva, né? Porque senão vai ficando um nome... Sim, muito ela grande, queria né? levar os 2 nomes, tal, assim, mas... E essa escolha tem alguma influência nessa? Até para facilitar a pessoa escolher, fala assim, eu queria escolher o nome que vem do meu pai, né? E vem o nome da minha mãe, eu tenho os 2 hoje. Qual que eu vou passar pro meu filho? Existe uma maneira na constelação ou em alguma coisa de... Acredito que não. Mas, se a gente parar para pensar, porque se eu escolho o nome da minha família, por exemplo, do parte do pai, eu estou excluindo a parte da mãe. E se eu escolho a parte da mãe, eu estou excluindo a parte do pai. Então, eu acredito que na constelação em si não tem muito a ver essa questão do nome em si, né? Mas tem casos que a numerologia, eu até fugi o nome do estudo dos nomes mesmo, que isso traz alguma interferência, mas isso eu já não sei dizer a respeito. Porque eu lembro que eu tive uma colega de faculdade
que o nome do filho dela era Theo, e ela não sabia se ela colocava com H ou sem H. E aí ela fez essa questão dessa numerologia, eu não lembro o nome da questão do estudo do nome, mas ela precisou tirar o H do nome do filho para fazer mais sentido e ter mais benefícios para o próprio filho de acordo com o sobrenome. Mas na constelação em si, eu acredito que isso não tem muito a ver a respeito dos filhos. Posso estar errada, mas que eu nunca vi até hoje nada sobre isso. Mas é bom dar uma pesquisada. Dar uma pesquisada. Depois eu vou dar uma olhada. Na verdade, também é algo assim que é muito difícil ali, né? É algo que a pessoa não é do dia pra noite, vai pensando. Agora essa questão, agora tá com uma facilidade maior de mudança de nome sem entrar na justiça, né? Você vai no cartório, você pede, né? Então tem muita gente mudando e muita gente mudando por conta disso, assim, de numerologia ou algo. Claro, tem gente que tem um nome que às vezes incomoda, enfim. Mas tem muita gente que fala... Vejo muita gente que acrescentou, tipo assim, um Ana, por exemplo, 2 N's. Né? Porque era 3 letras, passou para 4, entendeu? Tipo assim, é a mesma coisa do Theo, né? Era 4 letras e passa para 3, né? E tem muita gente fazendo isso por conta que em algum momento da vida descobriu que aquele... A soma dos números não era legal. Não era tão interessante. Mas se eu quiser deixar de ser André, eu não sabia disso, não. Se eu quiser mudar meu nome... É possível, hoje em dia. Eu não vou ser André mais, eu quero ir lá pro o principal mesmo. Isso. Achei que era só sobrenome. Porque antes você tinha que entrar com um processo judicial. Tinha que ter muita coisa. Agora, hoje, você mesmo vai sozinho lá no cartório e pede, tem muito mais fácil, né? Louco. Só que não é simples, você vai lá e muda o nome, não. Mas tem que ter um sentido. Às vezes você tem... né, Andrei, que você tá estranho assim, né? Andrei. Mas então me chama de Andrei, esse Andrei tá me atrapalhando aqui e tal. Tem que ter uma justificativa, na verdade. Seu concorrente lá, que chama André Marques Fotografia, você pode mudar. Marca certo aí, gente. André Marques Fotografias, no plural. Direto. Tem uma galera que marca os dele lá no meu Insta e os meus no Insta dele. O meu também é Alexandre Castro com um T, né? Meu nome. Só que já tinha alguém usando Castro. Aí eu pus 2 T's. Não, e ficou muito mais. Igual o Gustavo Lima. Então, você é doido. É igual o Rony lá da Lagoa, chama Ronivaldo. Basta. Um abraço, Ronivaldo. Ronivaldo. Não, beleza. Então vamos comer. Agora nós já falamos aqui. Nós já conversamos fiado. Vamos voltar pro início aí, porque essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Catarina, vamos fazer assim, ó. Eu tô muito curioso para saber como que se tornou essa Catarina, psicóloga, a constelação familiar. Onde tudo isso começou? Existe alguém na família, né, que é psicóloga, que já fazia esse atendimento em ajudar as pessoas, ser uma terapeuta? Como que é? O que você fez antes da psicologia? Como que isso despertou na sua vida? Tá. Eu vim de uma família onde sempre eu fui, pelo menos, criada com ajudar o próximo. Então, a gente sempre teve o costume de tentar ajudar as pessoas ao máximo. Então, meu pai, ele fazia um café beneficente aos domingos e a gente sempre trabalhava nisso. Então, a gente colocava literalmente, né, a mão na massa para fazer esse movimento e essas doações. Então, eu vim dessa família onde sempre teve esse trabalho, esse ajudar. Minha mãe é professora, então ela também vem com essa questão do conhecimento, do ajudar, de sempre estar ali para contribuir com todos, né? Com a melhora de todo mundo. A constelação familiar, ela surgiu a partir da minha mãe. Quando eu tinha 15 anos, ela descobriu a constelação para um grupo de amigos e ela começou a estudar um pouco mais a respeito disso e teve algumas pessoas que iniciaram esse movimento de ter sessões de constelação em grupo aqui em Patos. Então, minha mãe começou a me levar em algumas constelações, então eu tive esse primeiro contato. Quando eu tive esse contato, eu assustei. Eu falei, não quero isso aqui pra mim, não. Né? Nossa, o que é isso? Não, se uma psicóloga tá falando isso aí, eu tô tranquila agora. Fiquei pensando, que pessoa é essa que tá sabendo da minha vida mais do que eu mesma? E olha que eu nem cheguei a fazer uma constelação. Eu só participei como uma representante. Então, isso deixei quieto e tudo mais. Minha mãe continuou estudando, vi os livros lá em casa, mas nunca tive a curiosidade de ir lá pegar e tudo mais. A psicologia, ela surgiu de um processo um pouquinho diferente. Eu prestava vestibular para medicina. Desde pequenininha eu queria ser pediatra. Nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu comecei a fazer o cursinho, né? Me formei aqui no 3º ano, depois fui para fora, comecei a estudar.
E durante esse processo, eu comecei a adoecer muito. Então, todas as vezes que eu chegava próximo ao vestibular, eu adoecia. Então, eu era internada, eu dava uma infecção de garganta, acontecia alguma situação e eu não conseguia chegar na medicina. Teve algumas vezes que eu cheguei a passar para a segunda fase, mas eu não conseguia nem chegar no lugar da prova, porque eu a passava mal e eu não conseguia ir. Então, aquilo começou a me intrigar e eu falei, não, esse trem tá errado. Eu não tô bem psicologicamente, Isso, tem alguma coisa errada. Então, eu comecei a fazer terapia na época para isso. E quando eu comecei a fazer esse processo, a psicóloga me perguntou quais outras profissões você pensaria em ser? Eu sempre admirei o trabalho da psicologia, mas eu pensava em fazer a psicologia após a medicina. E não antes. Mas sua mãe, só corta um pouquinho, sua mãe não tinha nada a ver com... Nada a ver. Minha mãe é educadora. Não tinha nada a ver nessa área, não. Não, nada a ver. E aí eu peguei e falei, não sei, né, qual profissão eu quero fazer além da medicina. E foi quando essa minha psicóloga começou a trabalhar comigo na época, e eu cheguei a 3 profissões, que era medicina, psicologia e odonto. E aí eu fui conversar com os profissionais da área. Conversei primeiro com 2 dentistas, uma extremamente frustrada com a profissão, e aí eu saí do consultório dela falando, eu não quero nada disso na minha vida, pelo amor de Deus. E um outro muito bem sucedido. Então eu fiquei em dúvida, falei, não vou mexer com esse trem de mexer na boca de ninguém, não, vou ficar quietinha, né? Vamos procurar outra coisa que vai ser mais interessante. Comecei a conversar com psicólogos, e na época eu conversei com 6 profissionais da psicologia. Mas você estava buscando mesmo. Buscando. Assim, vou descobrir o que eu quero. Descobrir o que eu quero. Isso. Não, ela gostava. Assim, porque isso aí também eu perguntei, porque é bom pra pessoa que às vezes está assistindo e tá querendo. Sim. Ir em loco para ver o que quer, é uma coisa que eu indico para os meus pacientes. Sempre que eles tiverem alguma dúvida, conversar com profissionais em diferentes épocas da própria carreira. Porque quando eu conversei, eu fui conversar com um estudante de psicologia, que estava no início do curso, um no final, um recém-formado, um que tinha 5 anos de formado e uma que tinha 20 anos de formada. E a minha decisão final foi com base na fala dessa de 20 anos de formada. Que ela me disse que eu não precisaria me limitar, que eu poderia... Eu lembro exatamente o desenho que ela fez um caldeirão, como se fosse um caldeirão de bruxa, numa folha, e ela foi me contando tudo que ela poderia incluir ali, né? E isso fez muito sentido, porque a constelação eu já comecei a aceitar nesse momento. Então ela falou, você pode ser psicóloga, você pode incluir a constelação, você pode incluir o reiki, a homeopatia, você pode incluir outros cursos para formar você enquanto profissional. E isso para mim fez muito sentido. Falei, poxa, eu não preciso me limitar, né? Eu posso expandir, posso fazer todos os cursos que eu sentir vontade. E aí, por fim, eu fui conversar com uma médica, eu consegui só com uma. E quando eu conversei com essa médica, eu saí do consultório, liguei para minha mãe e falei, não quero medicina mais, não quero isso para minha vida mais. Tinha despertado aquilo. Porque ela me disse que a medicina, pelo que eu acreditava e pela conversa que eu tive com ela, que a medicina não era algo que ia fazer diferença na minha vida, que eu poderia contribuir com outras pessoas de uma outra forma e não me perder durante o curso de medicina. Então, isso como já tem alguns anos, né? Antes não tinha tanta essa humanização em alguns atendimentos. E para mim isso sempre foi muito importante. Então, quando eu conversei com essa médica, depois dessa psicóloga, eu falei, acabou, eu quero psicologia. Psicóloga é foda, né? Psicóloga é foda, velho. Psicóloga é foda, já vou olhar, já vou bater o olho, já vou analisar e já vou saber tudo. É interessante que todo mundo pensa que quando eu chego nos lugares, fala assim, você tá me analisando? Eu falo, gente, eu tô aqui como pessoa, não tô como profissional. E eu fico pensando nisso. Eu acho que ela tá. Eu acho que tá. Você analisou nós aqui hoje? Postura, o jeito que fica com a mão. Só o lookzinho diferente. Falou assim, nossa, esse menino tá tão leve hoje, né? Ele tá tão de boa. Ela falou assim, ele tá tenso mesmo hoje. Ele tá tenso, essa coisa. Mas em alguns momentos, assim, do seu dia, da sua vida, você já chegou, assim, a despertar em você e falar, opa, eu acho que aquela pessoa tá tendo uma atitude assim, dessa forma. No trânsito, no trabalho. No trabalho, lógico que o trabalho é a psicologia, mas eu falo assim... A forma que a pessoa age na sociedade, estando num banco, numa fila de banco, você percebe se uma pessoa... Dá pra entender isso? Se a pessoa tá nervosa, ela tá alterada? Não Dá sei. pra perceber, né?
Mas eu porque você tem uma facilidade mais fácil que a gente. Sim, porque a gente é treinado pra isso. Mas nós, normalmente, a gente dá uma psicóloga. Sim. Que não, que a pessoa mas é o que eu ia falar agora. Não foi na vida dela hoje. Justamente. Mas é o que eu ia falar agora. Claro, né, gente? Que psicólogo e doido, todo mundo tem um pouco, é isso? Não, assim? Não, claro, na verdade, você precisa pensar o seguinte, que ninguém é normal, né? Todo mundo tá dentro da sua própria loucura. E a gente tenta trazer a normalidade. Mas não desequilíbrio, necessariamente. Não tem por que a gente ser normal, né? O tempo todo. Eu acho que isso acaba gerando uma pressão muito grande na gente. Pode ser mais leve. Ser normal. Não tem, né? Assim, porque o normal pra mim não é o normal pra você, não é pra você. Cada um tem um normal ponto. É algo que a gente cria. O normal é isso, pra mim. Aí se você falar o que é, pode ser coincidentemente igual ao que eu pensei, mas muito pouco provável vai ser. Né? Igual eu falei, normal é andar de preto, boa. O cara agora assim, ou branco ou preto. Eu fui num casamento e o cara, eu tava todo de preto, né? Tava trabalhando. E aí era um senhor já, sei lá, era o padrasto do noivo. E ele foi olhando e falou assim, nossa, vendo você tudo de preto assim. Aí ele olhou pra esposa dele e falou assim, eu não tenho nenhuma roupa preta, né? Ele falou assim, não, eu não me lembro de ter roupa preta. Eu acho que eu nunca vesti roupa preta, que eu me lembre, assim, eu não tenho nada preta. Falei, olha pra você ver, tanto que é engraçado, né? É muito doido. Porque essas cores mais básicas, né? Normalmente todo mundo tem. Uma peça branca, uma peça preta, todo mundo tem no guarda-roupa. E ele falou assim, eu não tenho nenhuma roupa preta. É igual gente que gosta muito de roupa de time de futebol. Você não vê o cara com roupa preta. O cara gosta de roupa colorida. Tem sim, meu marido. Colorida. Não, direto de roupa preta. Mas ele não é um cara que... Ele é um cara muito estiloso. Ele é estilosão. Todo lugar que ele vai... Bonitão. Tem que fazer um merchan pro cara aqui. Pagodeiro. Pagodeiro. Barbinha da hora, moreno. Tem um uniformezinho de domingo, que é a camisa do galo, uma bermudinha e um chinelinho. Pronto, mas porque o galo, porque tem gente, eu falo assim, o cara é galo, então é preto e branco por causa do galo, né? Não vai usar. Agora tem gente que não tem time, mas só gosta de roupa de time. Então usa de todos, ele não tem qual, não, até gosto ali do galo, mas usa todas. Aí o cara que é desse jeito, ele não usa uma roupa, tipo assim, sabe, uma camiseta normal. Então, uma camiseta coloridinha. Preto. Você vai ver, você vai usar uma camiseta de algodão, é vermelho, você usar uma camisa é azul, você usar de gola, assim, polo é colorida. Mas aí que porque tá acostumado a usar essas cores. Mas agora quem vai saber falar melhor é você, porque eu acredito agora, assim, que é a questão do psicológico da pessoa. Por exemplo, se ela é fanática com um partido, ela vai pela cor daquele partido. Por exemplo, lá na Lagoa Formosa, o cara que é de um lado e não usa a cor do outro nem a pau. Por nada. Nem um boné, nem um relógio, a pulseira de um relógio. Por quê? Porque medo do julgamento, da oposição. Não, de time eu tô falando meio gente que não usa a cor do outro time. Não. Agora é danado o cara, tipo assim, né, que é Cruzeiro, que é azul. Não usar preto e branco, o cara tá enrolado, né? Não, tipo assim, o cara... Né, ou cor, né? O cara que tem uma... Uai, Flamengo, o cara que é do Flamengo, meu amigo, ele não vai usar azul nunca. Ele não vai usar, acho que assim, azul porque não tem uma cor. Agora, se você pegar Minas, por exemplo, que a gente tá, né? Cruzeiro é Atlético, né? O cara que é do Atlético, que é preto e branco, usar azul é mais fácil ele não usar um azul. Não usar azul de jeito nenhum. Sim, agora o cara azul... o cara que gosta do azul, que é Cruzeiro. Não poder usar. Fala, não uso nada que é do Galo. Branco e preto. Aí o cara tá enrolado. Aí o cara é mais difícil. Muito mais. Se tiver essa crença boba. E cor define a pessoa, por exemplo, em vários sentidos. Por exemplo, eu uso muito preto e muito branco, mas minha cor preferida é o azul. Não, acredito que não defina. Eu acho que isso é muito questão de personalidade mesmo, vai do gosto de cada um, né? Agora, por exemplo, tem pessoas que ficam mudando o estilo constantemente, né? E aí a gente pode perceber que talvez é uma busca por uma identidade, uma busca por um entendimento de quem a própria pessoa é, né? Agora, eu acho que a questão de cor não... vai muito, acredito que não interfira nada, não. Vai muito da personalidade. Da vida da pessoa, tanto até profissional, né? Porque se você se torna um advogado, é óbvio que você vai mudar o seu estilo, você vai ser mais sério, você vai ser uma pessoa mais social. Mas eu acho que é importante, sabe, a gente diferenciar os lugares. Por exemplo, um advogado, ele usa social o dia inteiro, né? Para trabalhar. Então, talvez, num momento de relaxamento, não precisa ser tão formal, não precisa ser tão extremo, de levar a profissão em todas as áreas, né? Da vida, porque na verdade a gente precisa ir diferenciando esses papéis que a gente ocupa.
Isso é bonito, hein? Foi bonito, hein? Isso é bonito. E sabe o que eu já percebi assim? Que a maioria das pessoas, elas, depois de um tempo, elas voltam a ser o que elas eram lá no início. Pelo menos é algo assim, eu não sei se é da minha cabeça. Mas, por exemplo, tinha um cara que andava todo descoladão. Eu era assim, todo descolado. Aí a fotografia entrou na minha vida, as coisas foram mudando. Hoje eu sou um cara que usa uma roupa mais social, em certo tipo de evento. Mas você vê artista, por exemplo, o cara no início da carreira dele, velho, ele tá todo alinhadinho ali, todo, né, preocupado com a forma de vestir, a forma que ele vai impor na sociedade, o público dele. Mas depois que o cara virou artista, ele usa uma barreta, brinco, tatuagem, tenisão. Porque a imagem define. Sim, define. Então isso é uma coisa... E aí, agora vamos entrar na sua área aí da psicologia. Existe muitos problemas da pessoa que você... Lá na conversa você descobre que é porque ela está querendo criar uma imagem de outra pessoa. Sim. E isso acaba forçando muito a pessoa, claro, né? Porque eu gosto muito de dar o exemplo do Big Brother para os meus pacientes. Quando eles entram o primeiro mês na casa, todo mundo é sociável. Todo mundo conversa com todo mundo tem amizade, né? Todo mundo tem um diálogo ali saudável. No segundo mês, já começam algumas rixas, né? E no terceiro mês, tá todo mundo separado. Por que isso acontece? Por conta da própria personalidade. A gente consegue vestir algumas máscaras. Por exemplo, a máscara da profissional, a máscara da pessoa, a máscara da esposa. A gente tem esses diferentes papéis. Mas a gente não consegue transformar por completo. Algumas características a gente até consegue ir modificando com o decorrer do tempo e com o amadurecimento. Agora, completamente, isso não acontece. Então, uma pessoa que se força muito para ser algo que ela não é, em algum momento ela vai dar uma escorregadinha. O famoso a máscara cai. E não quer dizer que a máscara é coisa ruim também, não. Não. Porque, a máscara são diferentes papéis que a gente desempenha, né? A nossa personalidade é composta por diferentes... A gente, né, dentro da psicologia, a gente diz que são diferentes máscaras. Porque eu, como mulher, eu sou uma pessoa, eu, como filha, eu sou outra, como esposa, outra, e como profissional, outra pessoa. Então, a gente precisa ter essas diferenciações para facilitar esse processo. E aí, no conjunto, né? O conjunto de todas as máscaras é quem eu sou. Resumindo, quem eu sou. Sabe o que eu vi, que eu li um dia? Que palhaço circo. O personagem ali que é palhaço, ele é um cara que ri o tempo todo, que ama, né, fazer todo mundo rir. Só que uma pesquisa falando que uma porcentagem, que eu não lembro, prefiro não falar aqui, arriscar, porque eu não lembro exato, que a maioria são mal-humorados. Então é meio que uma máscara que ele cria, um personagem, né? É como se fosse um personagem de teatro, né? Isso. A pessoa precisa interpretar aquele papel que ela se dispôs a fazer. Então, isso acontece muito na vida cotidiana. Mas tem isso, muita gente fala assim, que a gente não pode... Por exemplo, a pessoa te vê, ela sabe que é você, mas você fica de outro... Mas assim, eu quero ser profissional. Do meu lado profissional, eu sou mais sério. Vamos lá. Isso. Né? E eu, pessoalmente, é porra louca. Vamos lá. E aí, a pessoa fala assim, mas ele não é aquilo ali. Então, quer dizer que ele está sendo falso. Sim. Então, existe muito isso aí. Porque assim, aí você fala, não, você tem que ser você mesmo. Porque isso aí vai se identificar com o seu cliente... E aí, enfim, vai gostar mais de você. Sim, eu acho que isso vai muito de profissão para profissão. E, infelizmente, há muito julgamento das pessoas ainda. E essa dificuldade de entender que fora do ambiente profissional, ali tem uma pessoa, né? Tanto que, quando... Teve uma festa recentemente... que uma paciente minha virou pra mim e falou assim, nossa, você tava na festa. Eu falei, uai, tava. Ela falou assim, uai, mas eu nem sabia que você saía. Eu falei, peraí. Eu também sou uma pessoa. Acha que ele só reza, né? Que ele não vai numa praia. Então a gente caracteriza, né, aquela profissão, aquele comportamento como sendo exclusivo da pessoa. Não, poxa, também existe uma pessoa ali que erra. Igual quando muitos me perguntam assim, você faz terapia? Eu falo, faço. Nossa, mas você faz terapia? Uma psicóloga fazendo terapia? Uai, gente, eu também sou humana, eu também erro, eu também tenho conflitos. Então, às vezes, as pessoas acabam esquecendo quem nós somos também fora do ambiente profissional. Nós somos humanos e a gente tem todos os direitos que todo mundo tem de vivenciar tudo. Então, é preciso não ter esse extremismo de bancar, por exemplo, o profissional o tempo todo. Mas sim, né, há clientes, né, ainda
que acreditam que a gente não tem uma vida social, que a gente não tem problemas, que a gente não tem nada. E aí, em alguns momentos, a gente precisa manter essa seriedade. Mas em outros, eu acredito que não tem problema algum. Mas eu sou a prova viva disso aí. Eu era um cara muito preocupado com o meu profissional. Nossa, não podia, tinha que ir de preto, não podia nem mexer, tinha que tomar cuidado com o que fala nos casamentos. O Alexandre, ele é o cara que sabe falar melhor disso, porque tava sempre junto comigo e percebi. Até que chegou um ponto da minha vida que eu falei, cara, claro que também a gente vai criando um respeito e um nome na sociedade, né? Você vai encontrando o seu público, você vai tendo um reconhecimento. Mas chegou um ponto que eu cansei. Falei, cara, vou ser eu. Se eu tô com vontade, né, de dar uma agitada aqui no casamento, eu vou agitar. Se eu tô com vontade, né, de falar do meu jeito, eu vou falar do meu jeito. E eu acredito, André, que na verdade é esse movimento de você ser você mesmo que faz com que os seus clientes se conectem mais com você. Muito. Porque quando você se mostra do jeito que você é, pessoas conectam-se com pessoas. Então a gente acaba esquecendo esse pequeno detalhe, né? Isso. E uma coisa que eu fiquei muito feliz na época foi porque... Na época, não. Durante um tempo, eu fui percebendo. Chegou um ponto que eu tinha os clientes que só identificavam comigo. Então, eu trabalhava muito mais feliz. Era muito mais prazeroso o meu trabalho. Porque parece que eu sempre ia atrair as pessoas que tinham essa conexão comigo. Então, para mim, foi muito prazeroso. Isso, para mim, traz uma explicação da própria constelação familiar. A constelação fala que ao redor de nós tem uma bobina de energia, como se fosse uma bobina de energia. Então, a gente emana um campo de energia. Vamos pensar que o meu campo, ele tem um risquinho. Então, quando ele vai emanando essa energia, esse risquinho, ele vai buscando pessoas que também têm esse risquinho no campo delas. E essas pessoas se atraem para ficar mais próximas. Por exemplo, quando eu tenho um conflito dentro de casa, muito provavelmente 1, 2 ou 3 pacientes terão esse conflito dentro de casa, muito semelhante. Por isso que é importante que a gente faça até terapia, para não confundir esses lugares. Porque isso mostra que eu preciso trabalhar muito com essa questão. Teve um caso de uma conhecida, né, foi paciente, ela tinha vivenciado um abuso sexual na infância e ela tinha muita dificuldade de lidar com essa situação. E começaram a chegar pacientes que tinham vivenciado abuso sexual. Louco. Então, ela teve que buscar uma terapia, ela teve que buscar uma forma de lidar com essa questão do próprio abuso para ela poder ter outros ramos e também conseguir ajudar esses pacientes. Gente, então tá vendo? Essa questão da energia existe, é comprovada e tem mesmo ali, ó. A pessoa atrai o que ela é. Lei da atração. Isso. Então calma aí. Lei da atração. Só pra dar a gente vai falando de constelação, né? Então a gente vai começar agora a falar sobre as estrelas, né? Que nos apoiam. Isso, sobre os nossos apoiadores aí. Já quero começar falando pra vocês de dois amigos aí nossos, né? Que é uma dupla sertaneja muito foda, muito bacana. Marley Meiron, nossos grandes amigos. E, pessoal, sabendo aí, ó, já estamos chegando no final de ano. E final de ano, você já sabe, sempre rola aquela confraternizaçãozinha, aquela festinha empresarial ali de fim de ano. E para você que é empresário, para você que é também um colaborador e quer comemorar sua festa de final de ano, já quero falar para vocês o seguinte, não perde tempo. Já contrata aí, já pega o telefone, já liga aí pra Marley Meiron e já agenda aí sua data com eles, que os meninos são foda demais. Eles não brincam em serviço, não. Os meninos aí, ó, ligou, pá, já tá cantando e você não fica de fora. E é de tudo. E o lema deles como que é? Os sertanejos do nosso jeito. É, os sertanejos do nosso jeito. Então, os meninos, ó, não é só universitário, não é só modão, não é só o sertanejo tradicional. É de tudo um pouquinho. Se você pedir ainda um pop rockzinho, eles vai soltar lá pra vocês. Fechou? Eles são muito bons mesmo. Eles tocaram no nosso casamento, né? E isso foi muito bacana. Eles são muito animados, agitam a galera o tempo todo. Eu acho que não teve uma pessoa que falou alguma coisa ruim. Pelo contrário, todo mundo elogiou os dois. A energia deles é totalmente diferente. Suspeito de falar, mas eles têm uma conexão com o público deles ali. Não só com o público deles, com o pessoal que tá ali no evento, muito forte. Justamente, muito parceiros. E pra ter uma festa bacana, a gente tem que falar da bebidinha, né, velho? E a gente vai falar da ASP, o grande parceiro nosso. Mas hoje a gente quer falar lá do espaço da ASP, tá? Do Hope Express, né? Porque às vezes o pessoal fala, vou lá beber na ASP, mas lá chama Hope Express, tá? Talvez você vai ver esse nome em algum lugar, não se identifica
o nome da pessoa, beleza? Então a Asp, gente, lá tem um espaço para eles e eles fazem um delivery, tanto de comida, hambúrguer, tem porções, e também, se você quer pedir eu quero pedir um chopp. Só que é muito, né? Tem um chopp de 30, de 50, às vezes é muito para me beber aqui só com minha família. Cara, agora eles têm uma ideia muito bacana. O chopp no growler. É growler, né? Growler é esse? É esse growler aqui, é esse né? aqui, ó. Fecha aí. Então agora é o chopp engarrafado, né? Então tá aqui. Tem um de 1 litro e tem a bomba de 1,5 litro aqui. Isso aí, rebentando. O André, você tomou e tá gostoso? Põe aí pra você. Eu vou te contar, já vou pôr um pouquinho. Põe um pouquinho pra você. Galera, então é o seguinte, mais um detalhe eu quero falar pra vocês. Eles entregam tanto pelo iFood quanto pelo aplicativo, o site, né? Na verdade, o site próprio. E no site sempre tem promoção diferenciada. Então você vai pedir, vai lá no site deles, que sempre tem alguma coisinha especial com preço melhor e vocês não vão, né, deixar de aproveitar as oportunidades que eles têm lá dentro do site, beleza? Então quer saber mais? Hope Express _ASP. Vai estar escrito aqui embaixo. Entra lá e saiba mais de tudo, tanto dos growlers quanto das comidas, beleza? Tamo junto. Beijo. Aí, gosta? Catarina? Bastante. O de vinho é maravilhoso. Vinho é delicioso. Se eu pudesse, eu ia lá todo final de semana. Vocês vão... Eu gosto do sanduíche também. É o sanduíche, o sanduíche, o Spice. Eu acho bacana que lá dá pra comemorar o aniversário também, né? Então, quem quer comemorar e às vezes não tem um espaço em casa, lá é super legal. Então, direto que eu vou lá, sempre tem alguém comemorando o aniversário. Eu vou te falar um negócio. Tem um negócio muito doido lá, muito massa, que é tipo assim, vocês vão fazer aniversário. E é uma galera, e às vezes é questão de comanda, é tudo separadinho, as comandas. Então, assim, porque sempre tá aquele... Não tem aquele amigo que vai dar aquele o cara vai lá, compra, não, tô vazando, eu vou lhe pagar e paga só uma água e bebeu lá umas 3 shows, né? Então tem isso que é muito bacana. E outra coisa, vou falar mais uma coisa desse aqui. Rasga o verbo. Que lá, como o negócio não tem serviço de garçom, porque você que vai lá e pega, então você não paga 10% também, né? Mas é top. Vai lá na Asp, que ali é tudo sucesso. Tem uma Beyblade lá na mesa. Na hora que rodar lá e cantar, você já pode buscar que tá pronto. E é 1 minuto. Vamos voltar aqui agora nós falamos das estrelas patrocinadoras. Nossa, agora vamos falar sobre constelação. O que é constelação? Se você já teve medo um dia, o André teve medo um dia... Eu falo, sei, não é de Deus, misericórdia, tá repreendido. Primeiro começa, o que é uma constelação familiar? Tá. Eu encontrei uma forma de explicar a constelação, porque eu acho que a constelação ela é mais vivencial. É muito difícil você explicar o que é uma constelação. Mas ela é uma filosofia com um cunho terapêutico. E... como eu gosto de explicar para os meus pacientes? Que a constelação, da mesma forma que as estrelas, elas ficam em determinadas posições para ter um desenho e nós nomearmos como uma constelação, toda família também tem um desenho e uma forma de funcionar. Muitas pessoas falam que, às vezes, a família tem um desenho um pouquinho ruim, né? Com alguns conflitos, algumas posições diferentes, que não são tão interessantes para a condução desse fluxo de energia, do fluxo da vida. Mas as pessoas dizem que eles são disfuncionais. Eu não acredito que eles são disfuncionais. Eu acredito que eles funcionam, só que existe uma forma de funcionar melhor. Então, vamos supor que existe um desenho de uma constelação, né? Uma família tem aquele determinado desenho. Se alguém sai desse desenho, né, fica faltando um espaço. Se fica faltando um espaço, essa família ela se reorganiza para preencher esse espaço. Só que o funcionamento dela não vai ser tão interessante. Então, a gente precisa incluir essa pessoa a esse desenho, e aí sim a família vai passar a funcionar de uma forma melhor. Eu gosto muito de explicar dessa forma, que eu acho que é a forma mais fácil de dizer a respeito da constelação. Muito bem explicado. É a mais fácil. Eu achei, sim, sensacional. Aí eu já vai meus questionamentos. Isso aí, você... O Alexandre já vai fazer uma sessão. Uma sessão aqui agora. Gente, dá pra ver. Sessão assistida. A Ana tá chegando. Então pra quem não sabe, agora ele é pai. Você tem o seguinte. Então, se você falou que tem uma constelação, a constelação, então, como é que é o fazer constelação? Tá. Que nome que é um negócio isso aí? Você faz uma sessão. Você vai começar a realinhar. Isso. A ideia é realinhar da forma que fique mais funcional. Beleza. Então, ótimo. Já entendeu que é uma coisa que às vezes vai ajudar.
E quando acontece, você falou assim, alguém sair e voltar. Sim. Isso sair e voltar é que situação? A pessoa que se perdeu ali, sabe? A pessoa que... Tem várias situações. Na verdade, a constelação ela tem 3 leis, né? A lei do equilíbrio, que é entre o dar e o receber. Aquilo que eu dou, eu preciso receber na mesma proporção. Então, as relações são com base na troca. A lei do pertencimento, quem pertence, pertence, ponto. Quem não pertence, não pertence, ponto. Por que esse ponto? Porque não tem mais. Então, todo mundo que pertence a esse sistema familiar pertence. Então, ele precisa ter o seu lugar ali naquele sistema. E a lei da hierarquia. Não falei dessa ainda. Não. Da hierarquia. Que são os antepassados, né? E a gente tem uma sequência de hierarquia que a gente precisa respeitar essa ordem, né? Então, a questão do pertencimento, que na verdade é isso que você me perguntou, quando a pessoa sai. Existem alguns vínculos que são vínculos de destino. Por exemplo, que a gente costuma dizer que são emaranhamentos. Então, a pessoa ela pode se vincular tanto com base num casamento, quanto num abuso, quanto num assassinato, quanto em algo que trouxe um prejuízo para o sistema do outro, resumidamente. Então, as pessoas que pertencem àquele ciclo familiar, eles pertencem àquilo ali. Mas tem esses vínculos que trazem outras pessoas de outros sistemas para pertencer, que seriam essas outras pessoas em que, muito provavelmente, ou uma pessoa trouxe um prejuízo para o meu sistema, ou eu trouxe um prejuízo para o sistema daquela pessoa. Então, quando há um assassinato, isso é um ponto muito polêmico, que quando há um assassinato, por exemplo, alguém da minha família foi assassinado, então o assassino ele acaba pertencendo ao meu sistema familiar. Entendi. Porque senão, posteriormente, eu posso trazer essa representação desse assassino de alguma forma para o meu sistema até que ele consiga incluir essa pessoa. Então, isso nós estamos falando que isso pode passar aí por 3, 4 gerações. Sim. Se tem uma bisavó que foi criada, como que eu posso dizer, abusada de várias formas, né? Forçada sexualmente, naquela época que as coisas eram muito difíceis ali, tinha um sistema, não sei nem como que eu falo isso, mas assim, abuso no trabalho, forçada a trabalhar mesmo quando não queria. Então, ela criou uma filha de forma mais rigorosa porque ela sofreu isso. E aí essa filha dela criou a neta. Porque isso vai passando de geração para geração. E às vezes a gente precisa fazer esse trabalho para romper esses emaranhamentos, né? Para que isso não continue sendo passado para as gerações seguintes. É aquela mesma história do... porque o avô batia demais no pai, criava ele na pancada, e o pai hoje cria o filho na pancada, e o filho hoje acha que tudo resolve na pancada. Quando eu fui fazer a primeira vez, foi desse jeito. Eu falei assim, você hoje tem o poder de quebrar isso aí. Tem que parar em você, porque senão vai passar pro resto. E é uma posição muito difícil, porque às vezes a pessoa que vem para quebrar, talvez ela não consiga energeticamente quebrar por completo. Então, mas se ela facilita para que a geração seguinte quebre, isso já ajuda bastante. E o primeiro de tudo, ela tem que aceitar, né? Sim, tem que aceitar. Ela tem que se entregar. Não adianta ela querer ir lá, porque eu tô sofrendo... nossa, tá muito... Principalmente, eu acho que para adolescente, né? Sim. Tô sofrendo muito lá em casa, com os meus pais, a minha irmã, meu irmão. Não tá tendo um diálogo. Vou lá, agora eu vou fazer isso. Vai resolver? Não vai, né, Catarina? Ela tem que aceitar. E leva um tempo? Ou leva um tempo. Leva um tempo, né? Isso demanda um processo, várias sessões. E as pessoas têm que... Quanto mais envolver, melhor, né? Por exemplo, tem o filho, se envolver a mãe e o pai, isso facilita. Porque todo mundo mas às vezes nem disposto a... Isso. Quando as pessoas estão dispostas, aí é interessante. Agora, tem pessoas que às vezes nem sabem. Isso. Porque eu gosto de dizer o seguinte, que tem muitas questões que são inconscientes. Então, tipos de relacionamento, vícios, doenças... crenças, tudo isso a gente acaba reproduzindo de uma forma inconsciente do nosso sistema familiar. Então, até que a gente traz essa informação para a consciência, isso demanda tempo. E, às vezes, da família tomou consciência, mas os outros não. Então, é como se essa pessoa se tornasse a ovelha negra, né? Ela começa a fazer um movimento ali de ir diferente ao sistema. E essa pessoa, ela sofre muito. Então, é muito difícil, isso se chama lealdade familiar. Por quê? Por eu ser leal ao meu sistema familiar, às vezes eu não vou conseguir fazer um movimento diferente. Um exemplo simples. Uma família que ninguém nunca fez uma faculdade. A primeira pessoa que começa a fazer uma faculdade, às vezes ela não consegue concluir.
Por quê? Porque é um movimento muito diferente. No sistema preza o quê? Que todo mundo precisa trabalhar, que o estudo ele não é tão interessante. E que aí todo mundo conseguiu sobreviver com base nisso tudo. Agora, se a pessoa vai lá para quebrar esse movimento, ela pode conseguir. Não significa que ela não consiga, mas isso demanda muita energia e é um movimento em que a pessoa precisa se fortalecer bastante para conseguir quebrar e aí sim fazer... esses estudos, né? No caso desse exemplo. E essa pessoa sofre muito, né? Porque essa pessoa, se é cinco em casa, e um é o que está disposto a realizar o sonho, a fazer a faculdade, enfim, e os outros não fizeram, ali ele sofre muito, porque ele vai ser martelado, na verdade, né? Então essa questão de constelação, a pessoa sempre tem que fazer, porque sempre tem esse movimento, né? Tipo assim, a pessoa é casada, separou. Sim, mas não é uma coisa assim, por exemplo, a constelação, Alexandre, ela mostra a solução do problema. Ela não resolve o problema. Quem resolve o problema somos nós. Você tem que ir lá. Então, na verdade, é o seguinte, a solução vem, a constelação vem e mostra a solução daquele problema. Se você conseguir fazer aquela solução, fazer o movimento para chegar àquela solução, beleza, a sua família passa a ter um desenho um pouquinho diferente. Se você não consegue fazer esse movimento, sinto muito, não adianta você tentar fazer uma outra constelação, porque vai aparecer do mesmo jeito, é a mesma solução. A não ser que você tenha feito algum outro movimento para que isso mude. Catarine, e existe... Não, eu gostei muito do que você falou, mas assim, não é fugindo do assunto, não. Existe a idade certa para fazer constelação, ou é na hora que te incomoda, ou é na hora que já tá tudo ruim, é na hora que tudo já desabou? Eu acredito que a pessoa precisa ter uma consciência um pouco maior para fazer esse movimento, né? Então, acredito que talvez algum adolescente não tenha tanto conhecimento a respeito disso. Não que não possa ser usado. Por exemplo, tem um curso que eu fiz que se chama Pedagogia Sistêmica. A gente emprega uma metodologia dentro da própria constelação para uso dentro das escolas. Então, tem essa metodologia da pedagogia sistêmica em que a gente pode contribuir para algumas coisas dentro da escola. Tem algumas escolas aqui em Patos que já têm isso e trabalham essa pedagogia sistêmica com as crianças. E isso já vai facilitando, porque já vai diminuindo muitas outras questões para o futuro. Mas acredito que é interessante depois da adolescência, assim, quando a pessoa consegue ter uma ideia do que pode ser feito. Porque isso não é muito pesado, né? Cara, e constelação é tão doido, né? Olha pra você ver o que é a cabeça das pessoas. Eu era muito contra, por vários motivos. Falava, isso aí é coisa que eles inventou. Isso aí não é comprovado, isso aí não vai ajudar. E aí, na família, há algum tempo atrás aí... eles estavam falando sobre isso, que várias pessoas lá da família faz constelação. E a namorada de um primo, né, que ela não tá na família assim, né, ela pegou, e eu não sabia que ela era contra, cara. E aí eu mostrei a minha fala, né, de quando eu era contra, e aí eu fui falar que hoje eu sou a favor. Meu amigo, qual é que eu causei discórdia lá? Falei, senhora da Badia, você tá doida a cabeça. E aí eu falei, não, eu não dou conta nem de colocar na cabeça dela agora, tipo assim, o porquê que é certo, porquê que isso é bom, é positivo na sua vida. Porque eu falei, porque ela não aceita, não adianta, ela não amadureceu ainda pra entender uma questão que tem muito preconceito e que as pessoas acreditam muito que a constelação está interligada é o espiritismo, né? Por tratar de... Exatamente. Por ter o campo de energia, as pessoas associam ao espiritismo. Mas não tem nada a ver com religião. Né? Eu volto a dizer, a constelação é uma filosofia de cunho terapêutico. Então, ela não tem nenhum princípio ligado à religião. Tanto que o Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele fez teologia, ele fez filosofia, ele fez psicologia, ele fez tantos cursos para conseguir culminar nessa constelação. Então, se a gente parar para pensar, ele foi padre por muito tempo. Então, o que tem a ver com o espiritismo? Né? Não tem nada a ver com essa vivência. E deixa eu te perguntar, beleza, nós já entendemos muita coisa, mas eu quero saber... Dá uns exemplos, como que acontece? Porque muita gente não sabe como que é uma constelação. Eu chego lá, o que vai rolar? Eu sei que tem constelação em grupo, tem constelação individual. Explica umas coisinhas de constelação. A constelação ela pode ser feita de diferentes formas. Então, a gente pode fazer com base num desenho, com bonecos, com objetos, com qualquer coisa ali que dá pra gente usufruir e representar um papel, né? Dar um direcionamento para aquela vivência que precisa ser analisada.
Então, a gente pode fazer com desenho, pode fazer com bonecos, pode fazer com pessoas, pode fazer com objetos, o recurso que você tiver, né? Muitas pessoas hoje procuram a constelação individual porque elas têm receio de fazer em grupo. Eu vou expor o meu problema para todo mundo. Se o constelador expor, ele está errado, né? Ele não pode expor esse problema porque ele está quebrando a ética, né? O sigilo profissional. Então, ele precisa resguardar isso. E quando se faz uma constelação em grupo, a gente gosta de dizer que as pessoas, os representantes, eles precisam ser um bambu oco. Ou seja, eles não têm achismos, eles não têm percepções. Então, quanto menos a pessoa souber a respeito do que ela está vivenciando e do que ela está interpretando, melhor. Por quê? Porque ela vai se manter mais neutra. Então, tem essas diferentes formas de fazer a constelação. Mas essa de grupo aí, não, deixa eu fazer esse negócio de grupo aqui. Essa de grupo, é porque eu fiz muitas vezes, várias de grupo, sozinho já fiz. Mas grupo não quer dizer que é só família, né? Não. É por pai, mãe, irmão. Normalmente são pessoas até desconhecidas. Porque se você sabe, vamos supor, né? Vocês são da mesma família, ou então, mesmo a relação de amizade que vocês têm, se vocês vão lá constelar, como você sabe muito dos conflitos do Alexandre, por exemplo, você vai ter uma opinião, então você não vai ser neutro. Então é até melhor você nem participar da constelação. Não, eu ia estando lá como representante. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu só ia. Eu representava alguém, a pessoa chegava, segurava a mão lá. Perguntava se você tinha disponibilidade, né? Aí você vai aleatório. Você vai porque essa discussão que aconteceu em família foi exatamente isso. Porque uma da família vai em um grupo de várias pessoas. E essa pessoa da família, ela já perdeu uma pessoa que ela amava muito, que não tá aqui mais. Então, assim, muita coisa e tudo, mas aí era muita gente diferente. E a pessoa era contra isso. Eu falava, não, mas eu pensei exatamente isso. Se eu conheço todo mundo que tá ali, minha opinião é completamente outra. Os meus julgamentos, eu vou ir com um ar de julgamento, não com um ar de entendimento. Tanto que, assim, normalmente os consteladores até recomendam, na escolha de representantes, eles recomendam que você nem escolha alguém do seu convívio. Para não ter essa interferência e sim manter a neutralidade. Quanto mais manter a neutralidade, melhor. Você fez com a galera doida aí? Não, é porque assim, eu desde muito cedo eu participo dessa galera, assim. Tem muito tempo que eu não faço, mas assim, eu lembro que tinha muito isso, assim, vai rolar uma constelação. Aí a gente era um grupo, já ia, não sabia nem de quem que era. Não sabe nem quem que era que tava fazendo praticamente, né, ali assim. Mas assim, você chega, por isso que eu tava querendo que você explicasse, porque às vezes o pessoal, como que é? O que faz assim, né? Porque às vezes em um momento que lá te ajuda, você nem fala, né? Sim, você não tá e muitas falando, pessoas né? acreditam que fazer constelação é só com os bonequinhos. Então, por exemplo, eu tive uma sessão recentemente de constelação. Eu conheci só com os bonequinhos. Em que a paciente foi fazer a sessão e eu não mexi com os bonequinhos. Eu fiz outro movimento com ela. E aí ela ficou assim, mas você não vai fazer a constelação? Eu falei assim, não, já fiz há muito tempo. A gente tá no processo desde quando você entrou. Eu nunca nem sabia que tinha bonequinho. Eu fazia dos papelzinhos. Bonequinho, umas bolinhas lá. Fazia umas 3 cartolinas. Porque vem lá e passa pra cá, e vem pra cá, e vem pra cá. E vai fazendo aqui, e vai indo. Puxa lá atrás, assim. Eu falei assim, nossa senhora, preciso de muito papel. Isso do papel aí eu já gostei muito longe. Muito grande. Eu falei, vamos parar aqui, resolve isso aqui. E pronto, não tem mais papel, não. Isso do papel eu tô mesmo, a Sara já fez umas 1000. Mas é porque a gente precisa também analisar. Quando ele disse o seguinte, vamos interromper aqui para você resolver até aqui, é porque às vezes você não tem energia para concluir todo o movimento. Então a gente precisa acessar a constelação naquele momento. Tanto é que eu tenho, desde os 15 anos que eu sempre envolvi assim e tal, e gostei, participei, tanto na área de meditação, essas coisas assim. Só que eu não dei conta no sozinho, assim. Eu fiz muito de grupo, assim, com as pessoas, tal, fazia aquele negócio, tal. Mas o sozinho chegou no ponto que eu não dei conta de ir. E eu já estava acostumado, a aceitação do negócio, só que eu não dei conta. Hoje eu me arrependo demais, porque hoje eu já... De não ter continuado? Porque assim, eu tinha um caminho que eu tinha todas as possibilidades para seguir. Hoje eu já não tenho mais. Sim. Eu provavelmente vou ter que fazer de outra maneira se eu quiser continuar aquilo lá. Eu até quero fazer. Mas assim, eu tinha todo um plano já traçado, né? E eu fui deixando, porque eu achei que eu não conseguiria. Há pouco tempo eu tentei até e já estava muito fácil de fazer. E por
desleixo, eu acho, assim. Ou é porque talvez não é a hora, né? Às vezes a gente precisa se preparar. Algumas vivências, elas precisam acontecer também para que a gente amadureça para olhar para aquele movimento, mas né? hoje já é tarde para me fazer isso, já não tem como fazer mais. Então, se eu quiser, eu tenho que... Nunca é tarde para fazer nada, é tarde, né? Eu já falei assim, é tarde pelo um plano, né? Sim. Um plano que eu tracei, né? Tipo assim, né? Eu vou ligar nesse telefone agora. Deixei ele cair, quebrou, não tem jeito de eu ligar mais sim, nisso. Então, mas eu posso pegar outro e ligar. Sim, mas aí o que acontece? A gente pode ter a intenção. Não necessariamente a gente precisa cessar o movimento. Sim. Então, eu posso ter a intenção de fazer algumas coisas. E aqui dentro, né, nós somos movidos pelo amor. Então, através do amor, é possível fazer vários movimentos. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo mais porque essa possibilidade para mim já cessou, né? Eu não tenho a pessoa, eu não tenho o cargo, eu não tenho isso mais para fazer esse movimento. Então, quando a gente faz isso, o que a gente pode fazer? É um trabalho mais interno, é um trabalho exclusivo da própria pessoa. Entendi. Porque internamente a gente ainda tem nós temos ainda várias possibilidades. Então a gente pode fazer esse movimento com base nisso. Então, por isso que eu disse que nem tudo tá perdido, né? A gente pode tentar. Assim, isso eu também sou muito tranquilo. Eu acho que não tá, né? Se eu quiser continuar ou fazer, eu acho que não tem nada a ver. Eu fico pensando nas possibilidades, só que, tipo assim, não... E às vezes são outros caminhos, né? Às vezes precisava ser, né? Precisava ser, né? E aí eu queria voltar lá quando nós cortamos ali sobre lei da atração. Isso aí também... Você acredita, André? Na lei da atração? Eu acredito mais. Acredita mesmo? Muito. E Catarina, existe a verdade? Funciona? Pra mim, sim, eu acredito. Você acha que ela precisa acreditar ou a pessoa... Ela existe, mas mesmo se você não acreditar é porque você não está querendo, mas ela existe e... Eu acredito que sim. Acho que tudo no universo, ele tem esse campo de energia, né? Então, nós estamos envoltos nisso tudo. E para mim, né, eu acredito sim que tenha. Faz todo sentido. Atrai mesmo. Atrai. Mesmo. Se você é uma pessoa só pessimista, na minha opinião, você é pessimista 24 horas, nada dá certo, eu não tenho coragem, eu não animo, eu não arrisco fazer isso, cara... Você vai atrair só pessoas que têm essa forma. Por quê? Isso. Imagine tudo na vida, por exemplo. Não na minha vida, mas na vida das pessoas. Você vai num passeio, eu não tenho coragem de andar de barco. Então você vai sobrar com quem? Com os que não têm coragem. Eu não tenho coragem de andar de avião. Você vai sobrar com quem? Com a galera do busão. Então, a galera que tá lá, eu penso desse jeito, entendeu? Esse exemplo. Eu sou leigo, pra mim, André, mas eu penso muito nisso. Por quê? Eu fui um cara que tive um medo gigantesco de altura. Um medo assim, não sei nem te explicar. E não tinha mais medo de nada, só altura. De nada. Nem de bicho, nem de assombração. Pode falar comigo de noite, pode me soltar no mato de noite, não dá nada. Mas o Alexandre é prova disso. Ele viu que, tipo assim, eu não sei nem o que aconteceu. Tipo, fazer um rapel. Dentro do elevador, velho. Ele não conseguia ficar. Eu travava. Ele tinha que segurar no negócio, assim, ó, o elevador subindo. E aí aquilo ali na minha cabeça, sei lá, eu achava que ia cair, que eu ia morrer, ou que muitas das vezes a sensação, né, de vertigem, que é o quê? Aquilo tá me puxando, aquilo tá me levando, né? Então, um dia teve um rapel, curso de fotografia lá no Projeto Up, lá, que o Alexandre também tava lá ministrando, e é um dos organizadores lá, e aí a gente foi, e eu falei, cara, eu tenho que vencer isso de alguma forma, e o Alexandre, como se diz, derreteu minha mente lá no dia, falou que se eu saísse de lá e não fosse no cloud, ia ser um Zé Ninguém, um bosta. Vai cortar o Instagram. Não, é bosta. É bosta. Não, é bosta. É bosta, é cocô. Isso é coisa, não é possível mesmo. Não é possível. Strum. Do nada, mas Strum, velho. Strum é vida que você faz. Ó, meu sogro tá plantando minhoca pra fazer plantando minhoca? Não, criando minhoca. Então ele pega o Strum verde, coloca o negócio com as minhocas, vira humus, vira vida. Isso, né? Lavoisier, né? Tudo se transforma. Né? Então mas aí, beleza. Isso, voltando. Aí no rapel, aí eu decidi encarar aquilo. Sim. E, cara, é muito louco porque o medo, ele às vezes você acha que ele tá assim, tão longe, ou talvez tão perto, é muito tenso, é difícil até de explicar isso. Mas quando eu decidi encarar, eu vi que não era aquilo tudo. Mas por quê? Porque eu não tinha vivido aquela experiência, eu não tinha arriscado. Eu acho que tudo é uma questão de você tentar.
Sim. Se você nunca tentou, então você não fala que não consegue ou que não tem coragem. Igual, por exemplo, eu falava de constelação. Até eu tentar saber o que é. Depois que eu tentei ali um pouquinho descobrir o que era, tava tudo certo. Sim. Falei, mas isso não é o que eu penso. Isso não é coisa de espírito. Isso não é coisa do demônio. Porque antes eu falava assim, quem é meu psicólogo é o padre. Falava desde jeito, sabe? Mas isso lá atrás e tal. Então tudo mudou. Então eu acredito muito nessa questão aí. A gente tava falando de lei de atração, porque se você é um cara que é, tanto no seu trabalho, um cara que tem ganância, não ganância que eu falo do pecado, loucura, mas se você é um cara que tem vontade, é um cara que tá doido pra crescer e tudo, você atrai essas pessoas que vão te fazer crescer. Sim. Porque não, né, famoso, galinha que segue pato morre afogado. Mas às vezes pra você aprender a nadar, você tem que seguir o pato, né? Isso é verdade. Então não tem Eu gosto de dizer o seguinte, que tudo na nossa vida nós temos escolhas, né? E cada escolha, ela tem uma consequência também. Então, a gente precisa escolher o que a gente quer e arcar com essa consequência também diante de tudo isso. Mas quando você me disse dessa questão de enfrentar o medo, me veio a seguinte expressão. Às vezes, para a gente ir em busca de uma solução, a gente precisa sair do problema e ir para a zona de risco. O que é a zona de risco? É o arriscar. Então, é escolher fazer coisas diferentes e arcar com as consequências disso tudo. E com isso, a gente consegue fazer todo esse movimento. Senão, a gente só fica na zona de conforto e a gente nunca vai descobrir o que a gente precisa fazer. Porque esse negócio, assim, agora aí a gente já vai entrar no outro assunto aqui, que a gente quer falar, esse negócio da lei da atração, a gente percebe muito, todo casamento que a noiva fica muito tensa, preocupada, muito provavelmente vai dar ruim. Cara, tipo assim, quanto mais assim, preocupada, que ela eu tô preocupada com chuva. Não, eu tô preocupado com o meu buquê. Já vai dar um trem. Vai dar um problema no buquê. Sabe? Porque, tipo assim, eu acho que você... eu já não sei, né? Eu concordo, eu acredito muito nessa questão da lei da atração, do pensamento, do você viver o que você quer e atrair. E acredito, e pra mim sempre... Eu falo muito pra muitos amigos meus, assim, que eu falo assim, que às vezes você tem que tomar cuidado no que você pensa que você quer, porque você vai conseguir. Às vezes você nem tá preparado pra ter que ir lá. Sim. Entendeu? Então, se você fala assim, não, eu quero fazer, a coisa chega pra você, seja, nossa, agora o que eu faço, né? Tipo assim, né? Eu tava só pensando que eu queria, mas não sei o que eu vou lidar com isso aqui, né? Falar assim, nossa, eu queria fazer um casamento fora, no exterior, tal, joga isso pra, né? Pensa, tal. Aí aparece um aí. Só que você tem outros casamentos, você tem um negócio, aí você fala, cara, não era pra ser agora, não. Eu tinha que estar organizando, né? Sim, então, aquela coisa quando você vê os colegas falando, cara, eu nunca imaginava fazer isso, né? E eu consegui. Mas o quê? Que essa pessoa, eu acredito que ela mentalizou muito. E isso aconteceu comigo. Né? Um tempo da minha vida eu achava que eu não era possível fazer nada. Até que um dia eu estourei e falei, não, cara, eu sou foda. Eu vou conseguir, eu quero isso, eu vou dar conta. E tudo começou a fluir na minha vida. Pra melhor e tudo. Então eu acredito que é muito isso. Igual no dia do rapel. Eu vou dar conta, eu vou ir. Porque hora nenhuma eu mentalizei que eu não ia. Eu falei que ia, demorou 6 horas, né? Eu deixei todo mundo ir na frente. Depois eu fui. Mas aquilo ali pra mim foi a melhor sensação do mundo, saber que eu consegui vencer. Eu acho que a sensação de vencer o medo, né? Deixa a gente muito mais satisfeito. E eu não tenho tanto medo, mas assim... Isso, é muito importante. Mais ou menos. Não, depende, né? Nós já fomos umas viagens também, mas colocou em topo de montanha, eu vou ter medo vezes, tá louco? Superou, mas nem tanto, né? Vamos devagar. É um processo, é um processo. E assim, aí eu falei da noiva aqui, né, que às vezes tem esses pensamentos. E como lidar com isso para as noivas aí que estão assistindo a gente, que acompanha bem o nosso Arroz de Festa? Como que é esse processo? Porque tem muita coisa, que mexe com... Não é só organizar, não é só, tipo, eu tô fazendo minha casa, é uma coisa, não. Aí já, mesmo que seja um sonho, né? Mas parece que casamento, essa coisa assim, ou o filho também, creio que seja, é diferente na cabeça da pessoa, né? Por isso a gente fala assim, não, a pessoa fica ansiosa e tal. Mas realmente, é igual o noivo fala assim, nossa, eu tô super... Não, hoje é um dia, você não pode ficar de boa. Não é um dia normal. Sim. O casamento não faz é um dia normal. parte do processo. Né? Você não pode fazer aquilo lá, deixar de fazer mal, alguma coisa. Mas, assim,
É um dia diferente, é um dia mais tenso, você fica, né, tipo assim, não ansioso. Claro, é porque você não casa todo dia. Muitas pessoas chegam e falam assim, eu queria acabar com a minha ansiedade. Impossível. Né? O que a gente pode fazer é tentar controlar, porque a ansiedade significa que aquele momento é importante e que você tem uma expectativa a respeito disso. Só que é legal a gente também aprender a controlar essas expectativas. Porque se eu coloco a minha expectativa muito alta, o que acontece? Se aquilo não atinge o nível da minha expectativa, eu vou me frustrar muito. E aquele momento que é tão importante, tão significativo, ele não vai ser daquele jeito que eu sonhei, que eu imaginei, que eu idealizei. Porque, assim, até que para os homens não tem tanto essa questão do sonho, né? Mas isso é mais comum na fala e no discurso das mulheres. Sim. De um sonho. Meu sonho é casar, né? Meu sonho é ter a festa desse jeito. Vestir de noiva. Isso. Então, eu acho que é ir controlando e trazendo tudo mais próximo para a realidade. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje para que aquele meu sonho se torne realidade? E não simplesmente ficar lá no futuro, eu quero assim, assado, dessa forma. Então, é sempre trazer para o presente, porque com isso você consegue controlar um pouquinho mais essa expectativa. E não ter tantas frustrações. Isso já é uma dica top. Trazer para o presente a expectativa lá do futuro. Porque aí você começa, às vezes, a visualizar mais, enxergar mais, né? Sim. Porque tudo no futuro mentaliza mais melhor isso, né? Porque o futuro fica muito incerto, né? Aí você pode pensar milhões de coisas, né? Quando você traz, assim, eu acho aí que é interessante essa coisa. Eu nunca pensei. E a pessoa ter senso também, né? Ela mentalizar aquilo que é possível, porque também o impossível, né? Não adianta você querer uma coisa também que tá muito longe da sua realidade. Então tem que tentar encaixar mais próximo ali, né? Do que é possível. Acredito que existe muitas comparações também, né? Sim. Comparações com família, comparações com amigos. Isso. E acontece muito, por exemplo, eu tive uma paciente, nem foi de casamento, foi de um aniversário, em que quando ela fez 15 anos, ela tinha um sonho de ter o aniversário de 15 anos de uma determinada forma. E aí, quando a filha dela fez o aniversário de 15 anos, ela fez do jeito que ela queria, não do jeito que a filha esperava. Então ela falou assim, nossa, mas eu fiz uma festa gigantesca e a minha filha não ficou satisfeita. Foi muito difícil para ela entender que o sonho dela, não era da filha. E isso acontece muito nos 15 anos. E isso acontece principalmente no casamento. Por exemplo, no meu casamento, a minha mãe tinha uma idealização da festa como um todo. E aí, nós duas começamos a ter alguns embates. E eu virei para ela e falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte? Arruma o meu civil... do jeitinho que a senhora quiser, e deixa a cerimônia comigo. E foi a única forma que a gente resolveu para não ter tantos conflitos, né? Minha mãe é uma parceirona, ela me ajuda em tudo, mas eu precisei ter esse direcionamento para diminuir um pouco os conflitos. Para equilibrar. Tanto que todo mundo disse, a festa estava a sua cara e a cara do Pedro. Porque foi realmente a nossa cara. Não tinha opiniões de outras pessoas. Porque, claro, né, todo mundo tenta ajudar, mas é onde a gente também precisa aprender o quanto a gente limita esse nível de ajuda do outro. Então, a gente precisa dizer, olha, te agradeço pela ajuda, mas pode deixar que eu resolvo, né? Eu dou conta, eu sou capaz e tudo mais. Porque senão a gente vai escutando o comentário de todo mundo e isso frustra também junto com a nossa expectativa. Porque às vezes eu não vou conseguir agradar todo mundo. Aquilo vai transbordando dentro de você, né? Você não dá conta de filtrar tudo aquilo. E eu acho que chegou uma hora que você fica louco. Eu e a Sara também, a gente tomou a mesma decisão, né? A gente foi organizando. Claro que a gente não fez nada sem consentimento dos pais, mas a gente, num certo momento, a gente pegou e falou assim, não, agora é hora de contar, agora é hora de decidir isso, mas já tinha uma boa parte resolvida. Por quê? Porque era o nosso sonho, eram os nossos gostos, era o que a gente sonhava, eram os detalhes que a gente queria. Então, tudo, assim, foi acontecendo do jeito que a gente queria. E tivemos o mesmo feedback, tipo, nossa, mas foi a cara de vocês. Isso. E é importante, porque é um sonho, a gente trabalha tanto para chegar nesse lugar, né, para atingir essa idealização, realizar aquilo ali de fato, que a gente precisa realmente ir sendo muito fiel aos nossos desejos, aos nossos interesses. É claro que opiniões são extremamente interessantes, porque, poxa, isso aqui será que vai dar certo? Às vezes a gente imagina uma coisa, né, de outro mundo. E aí, de repente, uma pessoa faz um questionamento e a gente fala, nossa, realmente, acho que isso talvez não vai funcionar dessa forma. Então, vamos experimentar de uma outra. Então, alguns questionamentos fazem com que a gente cresça.
Mas às vezes a gente também precisa arriscar um pouquinho mais. Sempre tem. Eu acho que o mais certo tem que arriscar. Sabe o que eu vejo muito? Isso é o meu ponto de vista, né? Em casamentos, que as noivas, muitas noivas, elas, né, as amigas casaram, tem 3, 4 amigas ali que casou, e ela criou na cabeça dela, né, um rascunho daqueles casamentos que aconteceram. Uhum. E ela acaba seguindo aquelas amigas. Uhum. E ela acaba esquecendo dos gostos dela, do que ela queria, por medo, por achar que não consegue, por achar que não dá conta. E eu falo até para vocês, noivas, que se arrisquem um pouco mais. Converse mais também, claro, né? Com o seu parceiro. Por quê? Porque não é impossível, às vezes. É falta de arriscar, é falta de diálogo. E aí eu fico vendo assim, nossa, agora tá frustrada, tá arrependida. Por que eu não fiz isso assim? Não era o meu estilo. Por quê? Porque era o estilo da amiga. Isso. Porque só gostou, porque todo mundo falou que tava bonito, mas o gosto dela, se ela tivesse arriscado, também é lindo, é maravilhoso. Isso aí entra um pouquinho, André, até na questão do pertencimento. Às vezes eu quero pertencer a um grupo, e para eu pertencer àquele grupo, eu preciso fazer as coisas daquela forma, senão eu não pertenço. Entendi. Então, em muitos momentos, a gente abre mão da nossa individualidade, a gente se desrespeita para pertencer a um determinado grupo. E isso não é interessante, porque aí depois vem essa frustração, realmente. E esse negócio de arriscar, isso é legal, porque tem que arriscar. A Catarina casou descalço. Por que você casou descalço? Muitas pessoas, ela casou descalço? Foi um questionamento muito grande. Descalço. Eu queria também estar descalço naquele momento. Casou descalço. Eu sempre tive o sonho de casar em contato com a natureza. Esse campo de energia, para mim, é algo extremamente importante. Então, quando eu fui casar, até o Pedro falou assim, você tem certeza que você vai entrar descalço? Eu falei, é o meu sonho. Aí ele falou assim, então tá bom, entra descalço. Pronto. Por quê? Eu queria entrar em contato com a natureza. E foi muito interessante que todo mundo acabou percebendo esse contato com a natureza mesmo. Que o tempo estava fechado, tinha chuviscado. E quando eu entrei no carro, saí do salão e fui para o evento, né, para a cerimônia, eu olhei para o céu e falei assim, poxa, Santa Clara, eu queria tanto casar com o pôr do sol, mas tá tudo bem, se não chover, tá tudo certo. E aí, eu até me emociono, porque muitas pessoas, eu não percebi isso no momento, né? Mas nas fotos a gente conseguiu ver. Que conforme eu fui entrando descalço e realmente em contato com essa energia, o céu abriu. E teve o pôr do sol. Então foi uma coisa assim muito bacana, porque eu sempre tive esse sonho de casar em contato com a terra, com a energia do mundo, porque eu acho que isso fortalece, né? Uma outra situação que me veio à mente é a questão da árvore, né? A árvore tem as raízes ali, então ela precisa ela precisa ficar fortalecida debaixo da terra para ela conseguir se sustentar. E isso é uma coisa que eu sempre prezei, essa questão da árvore, né? O crescimento, essa segurança, essa conexão com os antepassados. Então, quando eu fui entrar, eu precisava estar em contato também com essas pessoas. E foi por isso que eu escolhi. Entrar descalço. E teve a parte da constelação lá, né? Com os antepassados, eram os avós, né? Isso. Com os eu queria representar os avós, né? No casamento, de alguma forma, mas vou me emocionar de novo. Eu perdi uma avó, tem 2 anos, e o sonho dela era ter um neto casando. Então, por muito tempo, eu me questionei, como eu vou trazer a minha avó para a cerimônia? Porque ela não está aqui mais. Não desmerecendo os outros, né? Mas era uma pessoa que eu tinha muita conexão. E eu falei, como eu vou trazê-la? E aí, na época, até minha psicóloga me ajudou. Falou assim, encontra uma âncora, que é um termo da própria constelação. A gente vai ancorar alguém ali naquele objeto. E eu falei, boa ideia, vou ancorar minha avó. Então, quando eu decidi fazer a entrada dos avós, o Pedro ficou descobrindo recentemente, né, muito próximo ao casamento, que ele não sabia que ia ter essa entrada. Ele só sabia que eu precisava das fotos dos avós que haviam falecido. E aí a gente fez essa entrada com os avós, né, trazendo todos esses antepassados para essa cerimônia, como se a gente precisasse pedir a bênção de todos para a nossa união. Então, foi esse movimento que trouxe tanto significado ao nosso casamento. Nossa, muito lindo. Não, foi emocionante, disso, porque hoje mesmo, eu até postei uma foto falando sobre o casamento ao ar livre,
respondendo alguns questionamentos de noivas no Instagram e falando sobre o casamento. E eu peguei e eu lembrei desse momento aí, porque eu até estava olhando as fotos e vi a entrada, e depois eu tenho uma foto de vocês com os retratos, isso. assim, né? E realmente é algo, assim, principalmente para quem vivenciou algo parecido, assim, tipo assim, da constelação, né? Do significado. Porque, bonito, claro, bonito, mas quando você entende o porquê daquilo aí, você falando essa questão da ancoragem, tipo assim, né? Forma que eu vou trazer a pessoa, né, pra gente aqui, né? Para esse momento que ela sonhou em participar, né? Em estar, né? Então é legal isso aí, porque assim, às vezes a pessoa, nem questão da constelação, mas, não, nunca participei, nem sei o que é isso aí. Mas já vê assim, qual que é a forma da pessoa participar aqui? Sim. Né? Uma foto com alguém trazendo, um detalhe, né? A pessoa usa muito aqueles... Relicário, né? Também é uma forma de você trazer aquela pessoa que você queria tanto que estivesse. Justamente. E aí, agora, tanto que é legal, né? Conversa é bom demais, né? Lá naquele negócio de constelação, de a gente falar, né? Que eu falei assim, não, às vezes o caminho que eu queria seguir, eu não vou... Mas aí é uma solução. Você pode, de alguma forma... Ancorar. Então, é um movimento que, às vezes, a gente se limita achando que a gente não tem essa condição mais. Mas era extremamente importante para mim trazer a minha avó e os meus antepassados, né, para esse casamento. Então, a gente encontra uma forma, a gente dá um jeito. Por isso que eu disse que para tudo tem um jeito. Tudo. Para trazer essas pessoas para mais perto e fazer esses movimentos, né? No nosso casamento, né? Eu também tive isso. Eu queria muito um primo que foi muito presente na minha vida, morreu jovem, aos 20 anos. E eu queria muito que ele estivesse ali presente comigo, mas não queria algo com foto, porque ia desestabilizar muito toda a família ali, foi uma morte muito trágica. E aí, pra mãe dele, né, que era minha madrinha, a gente deu um relicário, um colar, que é um coraçãozinho, um relicário com a fotinha dele dentro. E ela entrou com ele aberto. Né? Aquilo ali pra mim foi assim, sabe, não sei nem explicar. Pra mim foi muito prazeroso na hora, foi muita emoção, alegria ver. E pra minha tia também. Sim. Para toda a família, para quem sabia. Então, ali, a gente assim. sabe que a pessoa tá ali junto. Tem uma forma, tem um jeito ali. Tanto que foi interessante nesse momento da entrada dos avós, porque como ninguém sabia, né? Só eu e o Pedro e o cerimonial, e o celebrante também sabia disso tudo. Então, muitas pessoas se emocionaram. E o mais interessante foi o quanto os nossos pais se emocionaram. Porque eles não sabiam desse movimento. Então foi bem bacana, assim. Foi uma forma que a gente encontrou de trazer todo mundo. Mas o casamento foi tudo lindo. A gente queria todo mundo. De todas as formas foi bem bacana. Foi bonito tudo. Isso aí já fica, né, a gente falando aqui por experiência que viveu, mas é uma dica muito especial aí para todo mundo. O André falou sobre a forma que eu representei. E o que você tinha falado sobre fazer do jeito de vocês, tal, né? Você do arriscar. Então, assim, que é um momento muito especial. A gente tá falando de tudo de ansiedade, porque realmente é um momento, não é um dia qualquer, né? Então, você trazer tudo que você sempre sonhou, né? Ser a forma de representar as pessoas que já não estão aqui, ou um vestido, ou entrar descalço, é uma coisa de vocês, né? E as pessoas que estão lá, com certeza, vão pegar para si, né? Tipo assim, não, ó, é deles, então é nosso também, né? Porque a gente está aqui, a gente convidar eles, que sejam os padrinhos, que sejam os amigos. Não, isso aí é ela, é a pessoa, né? Os noivos, é deles, a festa é desse jeito. Se é uma festa animada, doideira, é deles. Se for mais clássico, é deles, entendeu? Não queira fazer de outro, porque às vezes até quem tá lá fala, cara, não, tá muito massa, mas assim, não tem nada a ver com... Tipo assim, a pessoa percebe. E quem conhece o casal sabe como é. E o casamento é para as pessoas que te conhecem. Não é para Instagram, gente. Porque muita gente casa pensando mais no Instagram do que na família. E eu percebo muito isso hoje. Isso, acontece mais, eu acho que assim, a gente tá lá querendo ajudar da melhor maneira possível, mas a gente não quer de maneira alguma podar, né? Falar, isso aqui não tem nada a ver, isso aí você tá fazendo, tá viajando maionese, né? Porque vai arrepender depois, essa questão das fotos aqui, será que... Falei assim, olha, faz o que você quiser, as fotos vão sair de qualquer forma, da melhor maneira possível, isso aí você pode ter certeza, mas tem que ser do seu jeito. Sim. Não pergunta o que você tem que fazer para a foto sair boa, não. É o contrário. Né? Você faz primeiro a foto que faz toda a diferença, né? A foto vai sair boa pelo que você escolheu, não ao contrário. Você fala assim, não, eu vou escolher pela foto.
Não, porque às vezes não é o seu jeito. Aí. Não, e a maioria nunca nem casou, nem sabe como é que é. Eu quero cores neutras. Falei assim, não, fica bonito. Você queria? Falei, para a foto fica mais bonito colorido ou neutro? Falei, qual que você quer? As duas vão ficar bonitas. Sim. Só que vai ficar mais bonita se for o jeito que você escolher. Com certeza. Porque você pode falar, não, esse aqui fica lindo. Mas você pode ter certeza. A hora que você olhar e falar assim, não, mas eu queria todo colorido, meu sonho era com as cores tudo vibrante ali. Não era aquela coisa pastel. Às vezes é o contrário. Né? Fala, não, acho que colorido na foto fica mais bonito. E eu acho que isso é uma forma até de controlar um pouquinho a ansiedade. Porque quando você não vai atender a expectativa do outro, mas apenas a sua... Isso já ameniza um pouco essa ansiedade. Você pensa só pra um, você não pensa pra todos. Você diminui essa preocupação com o julgamento, em tentar agradar todo mundo e passa a ter um respeito muito maior pela sua individualidade. Então, isso faz toda a diferença. Porque aí se torna aquele momento especial que você realmente planejou e lutou para ter, né? Não, essa é a dica Não, e já que nós estamos falando de lugar bonito, de casamento ao ar livre, né? De gostos pessoais e de agradar todo mundo, já quero falar de um grande apoiador nosso, Espaço Amorim Garden, para você que, né, sonha em ter um casamento ao ar livre, para você que sonha em fazer uma recepção num espaço já super moderno, decorado e também em contato com a natureza, igual a Catarina aqui, ó, tava em contato e casou descalço, pisando na grama. O Espaço Amorim Garden, ele oferece para você uma área para casamento ali externo, que é muito bonito. É um espaço também que tem toda uma área de jardim, que você também pode fazer suas fotos ali de ensaio namorando ou pré-casamento ali, antes do casamento, fazer umas fotos bem bonitas. E o Espaço Amorim Garden também já está aí se adaptando para receber mais convidados para sua cerimônia, sua recepção, na verdade. Então, tá com toda uma estrutura, todo um projeto ali, muito moderno e muito grande, e tá bonito demais. Viu? Não, só aumentou mais 100 pessoas aí, lá, ó. de que cabiam tanto, ela fez um espaço para mais 100. Coisa boa. E toda integrada no ambiente, assim, não, vou fazer um negócio, não, ali integrou bem a parte de jardins ali, então assim, você tem todo o ambiente. Todo o pergolado, toda a madeirada. Não é um negócio fora, né? Tipo assim, com madeira, com verde, com aquelas palhinhas lá que faz, como é que chama aquele trem, esqueci como é que chama. Eu não conheço o espaço ainda não, mas as fotos que eu já vi de lá são maravilhosas. Bem bonito, bem bonito. Realmente. Então, parabéns, Eduardo. Então é isso aí, já chama aí o Eduardo aí, ó, que é lá no Instagram, Espaço Amorim Garden, fechou? E já entra em contato com ele, vê a disponibilidade aí de datas e não perde tempo pra não ficar sem data. Beleza, e pra continuar, pra ter uma festa também, bacana, cheio de coisas bacanas e combinar com o ambiente, nada melhor que Diamond Coquetelaria, né? Se você quer, hoje nos casamentos, né, tem as bebidas, né, chopp, que é o ideal para fazer, mas a galera tá nos drinks, né? Porque os drinks, além de ser gostosos, também tem toda aquela coisa decorativa, né? Um copo bonito, né? Um copão, né, tal, os copinhos menorzinhos, dos Moscow Mule, né? Então, assim, tem os shotzinhos também. Então, hoje, a coquetelaria, né? O bar dentro do evento, ele realmente é o evento dentro do evento, né? E a Diamond Coquetelaria, sempre atentada, né, a isso, né, antenada, né, quis dizer, a isso, ela sempre colocando todos a parte a estética combinando com o seu evento. Então, cria bares especializados com os copos. Tem os copos que são mais clássicos, tem os copos que são mais estilosos ali. Então, assim, se você quer algo muito especial, bonito dentro do seu evento, é com a Diamond Coquetelaria, tá? Coisa gostosa e bonita é com ele. Vinícius lá, que cuida tudo com muito detalhista. É só falar com ele, entrar na Diamond Coquetelaria, né? Conversar com ele lá, que vai estar tudo do melhor para você, para o seu evento. Beleza? E tem mais uma coisa que eu quero falar. E agradecer também a questão da Diamond pela parceria lá nas promoções. No sorteio. E tem mais sorteio com a Diamond. Então, vocês fiquem ligados aí, que vai ter copo especial, degustação e muito mais. E segue o baile. Isso aí, já fica de olho no Instagram. Essa semana já vai rolar, hein? É verdade, essa semana vai rolar. Vamos de bate-bola com Catarina. Catarine. Nossa senhora lá, cara. Vamos falar Catarina. Catarina, nós conversamos com uma amiga nossa, quando ela falou, não, é porque vai a Catarina. Ela falou,
Vou anotar. É o nome da minha filha. Falou mesmo. Falou mesmo. É o nome da minha filha. Catarine. Na hora que falou Ney. Ela falou, nossa, mas que nome forte. Ela falou assim, gente, não, vou anotar. Esse é o nome da minha falou filha. mesmo. Vamos lá, então. Vamos fazer um bate-bola, só palavras que vem na sua mente. Bem rápido. Coisa bem tranquila. Agora nós vai testar seu psicológico. Meu Deus do céu. Não. Tô brincando, não. Mas é muito fácil. Sonhos. Uma família consolidada. Pedrinho. Durinho, meu amigo. Durinho, meu amigo. Dificuldades. Acredito que o medo é uma dificuldade em alguns momentos. Relacionamentos. Todos, né? Só com o Pedrinho, não. O Pedrinho tá tudo de boa, assim. Acho que a alegria, os relacionamentos, pra mim, eles entram como uma soma. Eles vêm pra completar, né? Pra complementar, na verdade, não pra completar. E o casamento, não o seu, o casamento, sim, pra pessoa. É difícil, porque pra mim foi um sonho, uma realização. Mas eu acho que é um passo a mais na vida da gente, que traz muito amadurecimento, muito diálogo, muita reflexão. Ou seja, não consegui falar em uma palavra só. Mas mas não é uma palavra só, não. Pode justificar. Eu acho que é interessante. Eu acho que o casamento, ele é um passo importante na nossa vida, que traz um amadurecimento. E chega no momento em que a gente precisa fazer esse outro movimento. E eu ia falar sobre realização, mas você falou que é o casamento. E constelação familiar, que eu acho bom demais. Crescimento. Acho que a palavra que vem é crescimento, porque quando a gente olha, né, a gente se dispõe apenas a olhar para aquilo que a gente pode melhorar, isso já traz um crescimento muito grande, tanto em aspecto pessoal quanto profissional. Terapia é necessário. Faz parte, todo mundo precisa. Todo mundo precisa, tá vendo? Todo mundo precisa. Então, tá vendo, gente? Não adianta. Tem que fazer terapia mesmo, depois fica aí, louco, deixa o pai e a mãe doida, a mulher, os meninos. Fica aí. Pessoal, então... eu queria agradecer muito a Catarine aqui por compartilhar um pouco... Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Da sua história, por compartilhar sobre essa coisa de constelação, sobre a psicologia, né? Essas dicas da ansiedade, do medo. Eu acho que foi muito bacana hoje, assim. E a gente sempre fala que aqui no podcast, a gente sempre questiona nossas coisas também, né? A gente tem mas a gente sabe que são às vezes, questionamentos mais comuns, assim, né? Tipo assim, eu, por exemplo, a constelação, eu sabia de algumas coisas, mas coisas que eu não sabia, né? Imagina quem não sabia de nada. Então, assim, é muita coisa bacana. Se vocês quiserem mais informação, tenho certeza que vocês podem entrar em contato com a Catarine lá no Instagram, por exemplo, que você vai conversar e às vezes marcar Catarine Gonçalves. Catarine, vou esquecer aqui agora, não é possível. Deu uma bugada. Mas nós vamos... Mas acho que o nome Catarine Gonçalves não é muito difícil, né, de achar. Vai porque, como é com TH então, e termina com lá E, no perfil então, ou não? Mas nós vamos... E o Instagram dela é cheio de coisas, de casos clínicos, né? É o caso clínico de hoje, né? Então, assim, ela conta casos que às vezes pode identificar vocês lá e ajudar já só ali no feed mesmo, ali com certeza. No post, tá? Mas a gente vai deixar aqui na legenda o @ da Catarine para vocês, né? Se for errado, que ela falou aqui, nós já... Então, muito obrigado e obrigado vocês que estão aqui com a gente, tá? Principalmente aqui no YouTube. Não deixa de seguir, tá? Segue, dá joinha aqui, manda mensagem também pra gente, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, deixar aqui que a gente manda para ela responde, a gente faz uns stories também aí com a resposta dela, mas entra também no nosso Instagram, @arrozdeFesta_podcast, Spotify também é a mesma coisa e... Arrasta pra cima, TikTok. E TikTok também é igual ela, não sei como que é o do TikTok, mas coloca Arroz de Festa lá, ou vai sair, não vai ter Arroz de Festa Podcast, se tiver um underline ou não tiver, vai aparecer lá, é só seguir e... É isso mais? O que nós temos que falar? E aí, sei mais. Nossa, velho, eu esqueci de um negócio, cara. Tem que fazer terapia hoje, velho. Esqueci minha aliança aqui, tô presente. Sabe o que, velho? Eu vi a da Catarina, lembrei. Fui lavar roupa, cara. Fui lavar umas roupas ontem de noite. Tirei aqui. Tirei ontem de noite. Fui lavar a roupa. Tirei ontem de noite. Tô sem aliança já. Deixa eu vou continuar aqui. Gente, a gente tem que finalizar aqui agora. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Mas eu quero agradecer
Os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores. E agradecer aí a Ashby, Hope Express, a Thaís. Muito obrigado por estar nos apoiando aí sempre. Ao Espaço Amorim Garden, seu espaço de evento que está aqui localizado no centro da cidade aí, bem pertinho de você. E também a Diamond Coquetelaria aí, que é o drink essencial aí pro seu evento. E Marley Meiron, a banda do seu casamento, que vai agitar a galera. Então, você desceu a capela. E agradecer aí que hoje eu tô de Levais. Hoje gente, você Levais. Agradecer a capela. A Ashby mandou pra você aqui esse presentão. Chique. Muito obrigada. Pode abrir pra nós ver também. Que olha aí. Nossa, que chique, gente. Nossa, essa daí é personalizada. Uai, essa eu não tinha visto. Não, ela é do vinho. Ela é do vinho. Aí, Pedrinho, ó, vai tomar, não quer dela, viu? Não, mas ele não vai tomar essa. Essa é minha. Essa é sua. É isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Catarina, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui somando com a gente, trazendo tanto conhecimento aí para todos os casais e famílias. E com certeza vamos ter outras oportunidades. E para falar muito mais aqui, trazer muito mais conteúdo para todos, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. E espero realmente ter contribuído, né? Ter trazido alguns pontinhos de interrogação para algumas pessoas e que eles busquem realmente, né, olhar para a sua individualidade, para o autorrespeito e que vão também fazendo outras escolhas ao ponto de crescerem cada vez mais. Muito obrigada pela participação. Que agradeço. É isso aí, galera. Fechou aqui no meio para nós estamos no meio, nós tá onde? Valeu, é nós que voa, bora meter o louco. Falou! É isso aí, falou!